Boa noite, Marco, Diogo, Keck. Estou em Caxias do Sul e não poderia estar em outro lugar porque a quantidade de novidade que está acontecendo aqui no Inter é impressionante. Começa pelo fato de o jogo de amanhã aqui na Serra, Inter e Juventude, Juventude e Inter, marcar a estreia de Ramon Dias e ser a primeira viagem do novo técnico colorado com a delegação. Mas o número de desfalques, que já era alto, aumentou. Foram 3 desfalques de última hora no treino de hoje. O Rocher sentiu uma pancada no pé esquerdo, o Richard sentiu dor no quadril e o Thiago Maia voltou a sentir dores nas costas. Nenhum dos 3 veio aqui para a Serra. Se juntam aos suspensos Bernabé, Brian Aguirre e Juninho, que tomaram cartões no Grenal e também estão fora. O Inter foi recepcionado por 20 a 30 torcedores, clima tranquilo. Rodrigo. E por conta dos desfalques, 6 meninos da base foram chamados pelo Ramon, pessoal. Me desculpe te interromper, Cara, são quantos desfalques, assim, titulares? 6. São quantos? 6? Coloca mais o Alan Rodrigues, que já era um desfalque anterior, são 7. Rocher, Juninho, Brian Aguirre, Bernabé, Richard, Thiago Maia e Alan Rodrigues. Cara, mas é muita gente, hein, Mais do que Rodrigo? metade do time. E assim, eu sei que você já sabe, ou quase sabe, quais são as soluções para esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desfalques. Pelo que apuramos, o técnico Ramon Dias prepara uma mudança tática. O 4-2-3-1 do Roger dará lugar a um 4-4-2 mais tradicional. Um losango com um tripé de marcadores, o Alan Patrick de meia e uma dupla de ataque com o Carboneiro mais perto do gol adversário, encostando no Rafael Borré. Sobre esse tripé, antes de falar o tripé que vai jogar, eu quero falar do tripé que jogaria, que era a ideia original do Ramon Dias antes das lesões. Ele montou o time ontem com com o Richard de primeiro volante, Bruno Henrique pela direita e Thiago Maia pela esquerda, para proteger bem o sistema defensivo. Só que o Thiago Maia e o Richard não tiveram condições de treinar hoje nem de viajar. Aí o Luiz Otávio pegou a vaga do Richard como cabeça de área e o Oscar Romero foi o escolhido para ser o meia pela esquerda. Chama atenção porque o Oscar Romero é menos marcador e mais armador. Mas, pelo que apuramos, o Oscar Romero vai ter essa função de ser um meia mais defensivo, porque o meia armador será o Alan Patrick. Diogo Olivier. Eu até nem contei ali o Richard e o Juninho, especialmente o Richard, como um titular, porque o Richard, enfim, não está contando, mas ele é uma reposição imediata, né? Jogou o Grenal, né? O mercado vai entrar no lugar do Juninho, é um cara forte, então, mas é muita gente. O Oscar Romero já jogou várias vezes, ele conhece bem o Ramon Dias tem muita confiança nele. Agora, é um time que nunca jogou junto. Esse meio campo aí, olha, acho que os caras, tem gente ali se dando bom dia, né? Muito tempo sem conversar, um olhar para a cara do outro. O Oscar Romero, eu vou usar aqui, fazer uma comparação, que eu sei que ela pode ser meio pesada num primeiro momento, tá? Num primeiro momento, futebol, pode acontecer. Mas o Oscar Romero, ele tá para o Inter, assim, meio como o Natan Pescador pro Grêmio. Perfeito. Ele tá ali, Perfeito. sumiu, aí ele entra mais adiante, não funcionou. Responde. Aí ele entrou mais para trás, não funcionou, ele fica um tempo fora, daqui a pouco ele aparece como solução. Tá aparecendo como solução, né, Rodrigo? Porque tá todo mundo fora. É o que temos. É o que temos. Mas assim, se a ideia era um meio-campo reforçado, e aí quando tu não tem um deles, vai jogar o Romero, não é mais um meio-campo reforçado, né? E aí tem uma escolha errada, entre aspas, talvez. Ali. Eu não sei, Rodrigo, se você tem alguma outra informação de bastidor, que você é muito bom nisso, porque assim, vamos lá, no histórico do Romero, o Oscar, que é o irmão do Romero do Corinthians, ele teve no Botafogo, não foi bem. Inclusive, num determinado momento, foi afastado, porque, enfim, resolveu dar uma namorada na concentração, foi pego em flagrante e tal. Isso aí é público. Ou seja, ele não jogou no Botafogo. Aí ele surge no Inter. E no Inter ele também não jogou ainda. Isso, Rodrigo, você diria que está na conta do Dom Ramon conhecer o jogador? Dizem que a gente aprende até mágica para fazer o dinheiro da aposentadoria render. Mas e quando surge um gasto a mais com a saúde? Aquela ajudinha extra para quem a gente ama. É aí que o consignado INSS do Nubank
pode ser a sua carta na manga. O dinheiro cai direto na sua conta, sem intermediários e com juros. O interior de Roger Machado e do que vinha sendo feito seria jogar o Bruno Tabata nessa função. O Oscar Romero entrar é algo novo. E aí eu quero pegar o histórico, eu sei que faz tempo, tá? Mas 2015, o Ramon Dias era técnico da seleção paraguaia. Ele convocou o Oscar Romero. Eu sei que faz tempo, foi há 10 anos, no sala de redação o Guerrinha até brincou, há 10 anos a minha mãe engravidou. Mas é um fato que em algum momento do histórico do Ramon Dias, ele convocou o Oscar Romero e ele tinha apreço por esse atleta. Me parece intuitivo que já é o dedo do Ramon Dias. Me gusta este muchacho. E ele optou pelo Oscar, deixando claro que não era a primeira opção dele. A primeira opção era montar um tripé com Thiago Maia, Bruno Henrique e Richa. Não sendo possível, ele optou pelo Oscar Romero. E assim, né, Diogo, assim, não pensem que a gente está aqui secando ou só dizendo as coisas ruins do Romero. Porque uma coisa que se dizia em São Paulo muito lá, Rodrigo, enquanto eu estava lá, é que o Romero bom era o Oscar. E não o do Corinthians. Que o do Corinthians sempre foi meio, né, muito mais voluntarioso do que bom jogador. Eu sei que ele fez muitos gols, é o maior artilheiro lá da Arena, Corinthians e tal. Mas o bom, se dizia, o bom era o meia, que é o que está no Inter. A questão é que há muitos anos ele não vem bem. Por isso que eu fiz a pergunta, Diogo, se isso tá na conta do treinador. Eu conheço esse cara claro que e tá. Eu vou dar mais uma chance. Obviamente que tá, porque o Bruno Henrique joga, né, Rodrigo? Bruno Henrique joga como meia pela direita ou segundo volante pela direita, como queiram. Mas o Luiz Otávio será o cabeça de área e o Bruno Henrique jogará pela direita. O que eu perguntei? Porque eu imagino o Ramon Dias é um grande treinador, tem currículo, enfim, não vamos também criticar o Ramon Dias antes dele jogar, né? Aí também é demais. Mas assim, como o Inter não tem Bernabé e o lateral esquerdo vai ser o Vitor Gabriel, que é um zagueiro, né? O Vitor Gabriel não vai passar do meio campo. Então, de alguma maneira, ele vai dar um suporte para o Oscar Romero, que vai ser um meia ali pela esquerda. Quer dizer, sempre tem a garantia de ter alguém, pelo menos jogador pelo lado esquerdo, além de um volante que encostar ali, e o Carboneiro, que vai ter que ser um cara mais disciplinado para voltar também, para fechar ali o lado esquerdo, né? Então, o Oscar Romero, ele vai ter um lateral que raramente vai passar para protegê-lo, para ele poder jogar um pouco mais adiante. Marco, é que faz muito tempo, e o Oscar Romero depois teve atuações mais tímidas que ofuscaram o conceito que o torcedor tem dele, inclusive a ideia é que ele era um jogador já arquivado. Mas vocês lembram das primeiras reações na estreia do Oscar Romero? Ele estreou numa goleada do Inter por 3-0 sobre o Cruzeiro no Beira-Rio, no dia 6 de abril, e eu fui buscar aqui a cotação GZH, assinada, está sem assinatura aqui, mas a cotação foi a seguinte: Oscar Romero, ele jogou 19 minutos, entrou bem no jogo, com determinação e boa visão na assistência para Borré. Eu lembro que naquela época, a leitura geral de todos era: o Inter encontrou um substituto para Alan Patrick. Agora tem o camisa 10 para jogar quando o Alan Patrick não puder jogar. O momento era outro, o tempo passou, o Oscar Romero não aproveitou as outras chances, mas é um fato que o Oscar Romero com o Ramon Dias ganha uma nova oportunidade. O Inter estava bem, né? Então todo mundo que entrava acabava melhorando. Eu me lembro assim de um, Rodrigo, talvez tu vá lembrar também, e para não ser injusto com o Oscar Romero, um jogo em que ele entrou muito bem. Naquele jogo com o Nacional, em que o Inter sai muito atrás, toma os 3 de cara, e aí tem que ter uma estratégia radical, totalmente insólita e meio suicida. Ele termina o jogo como um volante, e ali ele vai bem. Ele mete bola para os gols, ele ordena o time, ele ajuda muito o Inter a buscar aquele resultado ali. Foi o último jogo dele bom, né? Ali ele entrou bem, de fato entrou bem. Agora depois teve muitas vezes que ele entrou e não deu resposta, né? Nem lá na frente, nem atrás, ele acabou sendo meio que, como eu disse, um Natan Pescador na vida do Inter. O histórico dele na Argentina é muito bom. Ele sempre foi um jogador destacado na Argentina, fez carreira na Argentina e não no Paraguai. Só que chegou num determinado momento da carreira que aí aconteceu aquele que ninguém sabe o que aconteceu. Né? Aconteceu aquilo que ninguém sabe o que aconteceu. No Botafogo não foi bem, no Inter agora recebe mais uma chance do Ramon Dias. Rodrigo,
Aí nos bastidores se fala em fugir de Z4, pontuar para ficar mais longe, ou esse assunto não se fala e o Inter de fato está querendo retomar o crescimento com a chegada do novo treinador? Não, se fala muito mais em pré-Libertadores do que em Z4. Claro, Isso, o Inter sabe que o Inter sabe que precisa manter uma distância mais segura do Z4 do que tem agora. Isso com certeza. Mas um dos motivos que fez o Inter buscar o Ramon Dias e o seu auxiliar Emiliano Dias é que o Ramon é um técnico conhecido por dar resposta rápida. No Vasco e no Corinthians foi assim. Pode-se questionar o fato de o Ramon não ter conseguido concluir esses 2 trabalhos, mas é um fato que ele chegou no Vasco e chegou no Corinthians, o time melhorou. No Corinthians ele chegou a ter 9 vitórias seguidas, né? Então o Inter espera resposta rápida, que não necessariamente vai vir amanhã, até porque o Ramon teve 2 dias de treino, tem jogador que está aqui que certamente o Ramon não conhece, tem muito menino da base relacionado. Dar resposta rápida e de fazer a equipe crescer significativamente. Claro que Libertadores não é algo fácil, mas eu noto muito mais otimismo por brigar por uma vaga na pré-Libertadores do que medo de Z4. Só que no Corinthians, quando ele fez essa sequência, ele recebe, não necessariamente nessa ordem, Depay, Yuri Alberto, Garro e Carrillo, eu acho. 4 jogadores, ele não vai receber ninguém agora. O Inter, a direção do Inter, ela encarou esse risco, né? Que é encarar a reta final do campeonato sem reforços, entendendo que podia perder alguns jogadores, que não havia risco de rebaixamento. E sobre esse otimismo, nós temos, nesse momento, o Inter está a 10 pontos da pré-Libertadores, 10 pontos da pré-Libertadores e 5 pontos da zona de rebaixamento. A rodada, né, Rodrigo? Ela é uma rodada para Grêmio e Inter, agora que a gente está aqui com o Inter. Ela é fundamental, porque se Grêmio e Inter... Aliás, o Inter torce pro Grêmio, né, nessa rodada. Se Inter e Grêmio vencerem, o Grêmio fica a 10 pontos da zona do rebaixamento e o Inter fica a 8. É isso? 5, 6, 7, 8. Define bem a vida de Inter e Grêmio, inclusive para o Ramon Dias trabalhar um pouco melhor. Eu tô bem pezinho no chão, assim, em relação ao Grêmio. Eu acho que se vencer o Vitória, aí a gente começa a falar que o Grêmio não vai sangrar mais no campeonato. Então me surpreende bastante, do outro lado, estarem numa bolha de pré-Libertadores. Mas eu acho que é só daqui para fora. Contratação do Ramon Dias, né, Rodrigo? Contratação do Ramon Dias é o oposto do discurso. Importante dizer, tá? Eu não sinto assim que o Inter está otimista que vai para a Libertadores. Eu cito que há mais otimismo em pré-Libertadores do que medo de Z4. Eu não noto aqui que o Inter se considera um time que vai brigar para não cair. Não vejo isso. Talvez assim, vamos chegar a um consenso. O Inter entende que a realidade possível hoje é a vaga na Sul-Americana. Até porque, do jeito que está o Brasileirão hoje, quase quem não cai vai para a Sul-Americana, né? Considerando que o G6 pode virar G7, G8, poucos times ficam sem cair ou sem ir para alguma competição. O Inter sabe que a realidade é sul-americana. Agora, eu não noto o Inter temendo aquela coisa, o risco de rebaixamento é alto, o Ramon Dias vem para salvar, não. Ramon Dias vem para tentar uma arrancada, buscando como objetivo razoável a Sul-Americana, e se der uma pré-Libertadores, é verdade o que o Marcos citou, 10 pontos, o Inter está do G6, mas o G6 pode virar G7 ou G8, e não é tão difícil que isso aconteça, considerando a superioridade. O Cruzeiro, por exemplo, é candidatíssimo à Copa do Brasil e está na ponta de cima, e Flamengo e Palmeiras são potências na Libertadores, e estão na ponta de cima também. Eu acho totalmente plausível a gente projetar G7 ou até G8. Então, isso também pode aumentar as chances, vale para o Inter e vale para o Grêmio. Pode aumentar as chances de uma pré-Libertadores, embora a realidade razoável seja sul-americana.